Marina, boa tarde. Oi, Fabélia, boa tarde para você, para todos que estão nos assistindo. É uma satisfação imensa estar aqui novamente e eu gosto de reforçar, eu sou advogada ambiental, mas sou advogada ambiental de produtores rurais. Então, a nossa porque defesa... tem diferença nisso, viu? Essa colocação é extremamente relevante. Então, a gente parte aí da premissa da necessidade que o produtor rural tem das questões relacionadas ao meio ambiente, né? Ele depende aí de um solo produtivo, de um regime climático, e a gente tem que trabalhar em benefício disso, garantir essa continuidade. Inclusive, se tiver qualquer alteração ambiental, o primeiro a sentir é ele, não é a sociedade urbana, né? Exatamente. A gente vê aí problema de safra, quebra de safra por ou falta de chuva ou excesso de chuva, então está diretamente relacionado com essas questões ambientais. E aí a gente tem, né, recentemente, como você começou falando agora no início do programa, esse debate muito intenso, especialmente em razão das queimadas, né? A gente passou um ano difícil, estamos passando por um ano difícil, assim como o ano passado foi difícil em relação à questão de chuvas. Esse ano a gente também está enfrentando problemas por conta das queimadas e tudo mais. E como uma resposta, talvez, eu imagino que seja isso a forma adequada de a gente comentar sobre essas alterações. Uma resposta do governo federal naquilo que talvez não tenha conseguido dar um retorno necessário, dar um resultado necessário, vem agora na legislação e traz algumas alterações relacionadas a infrações ambientais. Então a gente tem o decreto 6.514 de 2008, que é um decreto federal que trata de infrações ambientais, infrações administrativas ambientais, e recentemente, menos de um mês, por uma alteração proveniente de outro decreto, então o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, fez essa alteração, trazendo algumas questões relacionadas especialmente sobre áreas provenientes de queimada, de incêndios florestais e tudo mais. Quais foram esses pontos específicos? Bom, vamos lá. Os principais. Né? Eu separei alguns principais para a gente tratar aqui, porque a legislação de fato foi alterada bastante, né? Os principais pontos são, por exemplo, o aumento no valor de multas ambientais, mas eu separei 3 pontos específicos para a gente trabalhar aqui hoje relacionados diretamente com o fogo, tendo em vista esse cenário que a gente tem passado e até mesmo ontem, né, o que aconteceu em relação a Marina Silva. Primeira coisa, surgiu uma nova infração ali. Então o decreto traz diversas infrações relacionadas ao meio ambiente, surgiu uma nova infração. E o que essa nova infração ela fala? Aquele proprietário de imóvel rural que deixar de adotar medidas de prevenção e de combate a incêndio, ele está cometendo uma infração ambiental. E aí tem uma multa lá, gigantesca, para quem descumprir essa orientação. Qual que é o problema disso, Fabélia? Como que a gente vai comprovar se ele está cumprindo, se ele não está, quais medidas são necessárias, quais não são? Em cada região do Brasil a gente tem biomas diferentes, a gente tem vegetações diferentes, a gente tem regimes de chuva e de clima diferentes, e aí a gente tem um decreto, que ele é a nível federal, falando que aquele que não adotar medidas de prevenção e de combate a incêndio, ele vai ser autuado. Dentro desse decreto, traz o que é medida de prevenção? Então, ele traz as medidas de prevenção que são adotadas pelo um Comitê Nacional Integrado do Fogo. Só que esse comitê, ele traz uma abordagem geral, ele não é específico para cada região. Então, não temos ainda uma certeza do que são essas medidas. Então, como que a gente vai enfrentar isso? Como que os órgãos ambientais vão enfrentar isso? E aí eu tenho uma sugestão do que eu acho que pode acontecer, que é o que de fato acontece com vários outros tipos de infração. É aquela questão, vou lá, aplico o auto de infração e depois você se vire para comprovar que não é aquilo. Você que se defenda. Exatamente. E tem algum lugar onde, uma plataforma, onde preventivamente eu posso ir e dizer, olha, eu tenho os caminhões-pipa, eu fiz aceiros, eu tenho uma equipe preparada? Não tem. Não tem. Então, hoje não existe uma plataforma onde ele registre isso para fins de comprovar, por exemplo, regularmente que ele tem feito essas medidas. Não existe uma plataforma para isso. E esse é um dos pontos críticos relacionados a esse tipo de infração que foi criada. Seja, eu vou ser primeiro autuada. A gente imagina que é isso que vai acontecer. Como que o produtor ele pode se antecipar, né? Então, vamos lá, registre tudo aquilo que você faz.
Produtor rural, se você tem caminhão-pipa na sua fazenda, se você tem treinamento para os seus funcionários, você vai ter lá o certificado de treinamento deles, os aceiros que você faz dentro do imóvel rural, registre tudo. Para que, ocorrendo algum tipo de auto de infração relacionada a isso, você tenha como comprovar que sim, adotou as medidas necessárias para prevenção e combate a incêndio. E aí é muito difícil isso, Fabélia, porque eu falo assim, principalmente relacionado ao combate. A hora que chega um fogo no imóvel, é um desespero. Você está preocupado com gravar o que você está fazendo, registrar o que está sendo feito? Não, você está preocupado com apagar o fogo, né? Então é muito complicado isso. Isso vai valer para todos os proprietários? Todos os proprietários de imóveis rurais. Como que vai ficar isso? É outro ponto, porque outro os assentamentos, né? Uma estrutura diferente. Normalmente, a maioria não tem esses equipamentos e ainda, às vezes, ocorre ali de fazer uma limpeza com fogo que não está registrado. Isso. E dali, às vezes, perde o controle porque tem um vento, tem tudo. E aí? Exatamente. E aí é outro problema também. Que eu costumo falar que a gente precisa diferenciar muito aquilo que é incêndio florestal, aquilo que é queimada. A queimada, ela é uma prática. Ela é uma prática, embora para muitas situações é uma prática que eu considero ela um pouco arcaica, mas ela é uma prática. Mas é uma prática agrícola. Exatamente. E ela tem previsão. Você pode ir no órgão ambiental e solicitar a autorização para fazer uma queima de pastagem, por exemplo. É permitido, tem a possibilidade de se fazer isso. Tem legalidade. Exatamente. Não é mais usual. Exato. Mas tem legalidade. Exato. E a gente não pode ignorar isso. O problema é quando a gente parte do pressuposto de que qualquer fogo, ele é criminoso. A gente não pode partir desse pressuposto e considerar que qualquer fogo que atinge um imóvel rural é um incêndio criminoso. E aqueles que são... Porque tem gente que fala assim, isso não existe. Existe sim, senhores. Aqueles que são ali são voluntários ali, que é de uma... Às vezes é contato de um lixo ali, um vidro, um alumínio, um papel alumínio. Tudo porque isso quando pode causar, a gente está naquele momento, que é o 30-30-30, né? Mais, como é que é? Abaixo de 30% de umidade, ventos acima de 30 km por hora e mais de 30 dias sem chuva, é isso? É o 30-30-30, é esse, não é? Todas as condições favoráveis para ocorrer aquilo que a gente não quer que ocorra. Né? E aí, qualquer coisa pode ser um início do incêndio, né? Não necessariamente criminoso. E aí, a preocupação é justamente essa. Como que o órgão ambiental ele vai entender de onde esse fogo surgiu e o que foi a causa dele, para ele autuar um proprietário do imóvel rural em razão disso? Porque eu não cometi o incêndio, né? Não fui eu que dei causa. E ainda assim eu vou sofrer uma infração? Como é que vai ser esse controle? Eu tive prejuízo. O meu solo que estava lá com matéria orgânica e tudo foi queimado. Exatamente. E aí eu vou pagar por isso? Exatamente. Então a gente... 2 prejuízos? Muito além, né, Fabélia, do que a gente consegue imaginar, né, todos os prejuízos que isso pode causar. E aí entra essa discussão muito grande, né, essas medidas que foram agora incluídas nesse decreto, né, essas novas alterações que foram trazidas a partir de um novo decreto do mês passado, não completou nem um mês ainda, impondo algumas coisas que a gente fica pensando como que vai ser o pós isso, né? A medida posterior, como que isso vai ocorrer? Por exemplo, outra alteração que teve no decreto em relação ao embargo da área. A gente sabe que a medida de embargo ela é muito prejudicial para o proprietário do imóvel. Ela gera problema para ele adquirir crédito, ela gera problema para ele comercializar o produto dele, enfim. E aí teve uma alteração em relação à questão do embargo. Como era antes? Previa que, em área onde ocorresse infração de desmatamento e queimada, o agente autuador, né, o fiscalizador, ele vai lá, ele faz o auto de infração, abre o auto de infração e o termo de embargo. Só que nesse artigo que tratava disso, tinha um acréscimo falando que, se essa infração ela tivesse sido cometida fora de área de reserva legal e fora de área de preservação permanente,
não se impõe o embargo, exceto se fosse desmatamento ilegal. Resumindo isso, o que o artigo falava antes, nesse decreto? Que se tivesse pegado fogo numa área, né, e esse incêndio ele fosse um incêndio, uma queima irregular, eu embargava a área, mas se fosse dentro de reserva legal e de área de preservação permanente. Se fosse fora disso, não teria medida de embargo. Eu ia sofrer uma punição mais restrita às áreas protegidas, que é onde eu não produzo. Que eu não estava com a documentação liberando aquela prática, mas o que eu produzisse ali, como está numa área que eu poderia desmatar, que eu poderia... Porque isso é diferente, senhores. A gente tem que levar isso para a cidade compreender. Porque o desmatamento, ele tem onde pode ser feito. Claro que a gente precisa buscar todas as regulamentações, todas as certidões, mas é permitido desmatar. Sim, a gente tem o imóvel rural e o imóvel... Ele precisa ter destinação dele. Claro. Né? Ele precisa ter destinação econômica dele, a função social da propriedade, sob pena, inclusive, dele ser desapropriado, se ele não cumprir com isso. Então, ele tem lá as áreas produtivas, ele tem as áreas protegidas. O que é reserva legal, o que é área de preservação permanente, não vai ser desenvolvida atividade produtiva. O restante do imóvel, ele está à disposição do proprietário e ele faz o que ele quiser daquela área. Ah, eu vou desmatar? Tira a licença e desmata. E aí a gente tem que desmistificar isso, porque eu desmatei sem licença. Eu vou ter que recuperar aquela área? Tem órgão ambiental que está exigindo a recuperação de área passível de desmatamento. Não, eu regularizo a área. Qual que é o sentido de eu recuperar uma área que posteriormente eu vou pedir licença para desmatar? Então, assim, a gente vê que... Exato. Que cada um quer entender do seu jeito. Mas, Karina, e nesse episódio das queimadas, qual é a orientação para o produtor? Agora que a gente acabou de passar, já foi, aí já vai valer agora? Isso aí já está agora? Já está valendo, tudo isso já está valendo. Então, assim, outra alteração, só rapidamente para eu pontuar, que eu também considero crucial para a gente entender isso. Um novo artigo dentro do decreto estabelecendo que é possível que o órgão ambiental ele embargue áreas que eles estão ali próximas, provenientes da mesma infração. E aí eu começo a pensar, quando eu leio isso, eu começo a interpretar e buscar, eu fico pensando, como que isso vai funcionar? O órgão ambiental, ele vai lá fiscalizar o imóvel, aí teve, por exemplo, vamos pegar o exemplo da queimada, né? Porque esse artigo ele se aplica a tudo. Mas vamos pegar o exemplo da queimada. Teve uma queimada, talvez criminosa ou não, em determinado lugar, e esse fogo ele vai se alastrando, como a gente viu que se alastrou por muitas áreas, certo? Uma fagulha foi lançada na minha área. Se alastrou. Então ela é proveniente de uma queimada irregular. Iniciou como uma queimada irregular. Foi se alastrando, foi se alastrando, foi se alastrando. O órgão ambiental ele vai embargar tudo isso com a justificativa de que ele está evitando danos, que ele está proporcionando a reparação do dano ambiental, a regeneração da área, e eu que não tenho nada a ver com aquilo, só fui o prejudicado, o proprietário que só foi prejudicado, como que ele fica nessa situação? Não estou falando que isso vai de fato acontecer, né? Estou colocando essas hipóteses porque a gente vendo, e nessa experiência que eu tenho com a área ambiental, a gente vê que é isso que acontece. O auto de infração ele chega e depois você que tem que provar que não é aquilo. Você que tem que comprovar que não foi exatamente aquilo que aconteceu, que aquilo que está descrito lá no auto de infração não é bem assim. Primeiro vem a imposição, vem a sanção, vem a multa, vem o embargo da área. Depois você se explica para comprovar. E com casos como ocorreram no ano passado, em que nós tivemos ali os trabalhadores que estavam tentando conter o fogo e morreram queimados. Sim. Será que o órgão governamental que pune vai também fazer a indenização? Porque claro que nenhuma família queria indenização, ela queria o seu ente ali do lado. Mas e diante de uma situação dessa? Será que vai? Difícil, né, Fabélia? A gente sabe que não foram casos isolados, né? E é igual a gente conversou. A hora que o fogo ele chega no imóvel, é um desespero. Por quê? Quem que quer ver tudo ser dizimado pelo fogo? A gente tem imagens que chegaram com animais morrendo queimados.
o funcionário, ele tá ali trabalhando, ele se sente pertencente àquele imóvel também. Mesmo que muitas vezes ele nem receba a ordem de combater o fogo, porque na maioria dos casos eu tenho certeza que é isso que acontece. Não recebe ordem nenhuma. Ele simplesmente vai, é o instinto dele. Ele tá ali naquele momento, ele tá vendo o que tá acontecendo, o instinto dele é ajudar. É próprio do ser humano. A gente quer ajudar, a gente quer resolver, a gente quer, né, acabar com aquilo. E aí ele vai e passa por uma situação dessa, né? É difícil, porque aí o proprietário do imóvel, talvez ele acaba tendo uma responsabilidade por decorrência de normas trabalhistas e tudo mais, que são mais um prejuízo. A perca do funcionário, enfim, inúmeros, né? Karina, já é 12h20. Nós vamos encerrando o nosso bate-papo, mas eu quero que, caso chegue para você algum cliente seu com uma situação de autuação, você traga para a gente debater, Claro. para a gente ver se coloca alguém do governo para dar algumas explicações aqui também. Vamos ver se esses autos vão chegar. E eu quero solicitar a vocês que, caso cheguem, encaminhem para nós a cópia desse auto. Pode mandar direto no meu WhatsApp, 64999963610. Ou aqui no da redação, que é 99884400. Mas, se possível, mande direto no meu, que é para a gente ter uma avaliação. E não importa em que região do país, porque nós vamos entrar para essa briga. Muito obrigada, Karina, e a gente volta a falar. Obrigada, Fabélia. Só finalizando a minha fala, deixo de orientação. Registrem tudo aquilo que vocês puderem, por fotografia, por vídeo, para a gente ter suporte quando chegar o momento de ter que defender o proprietário do imóvel rural, o produtor rural, a gente ter suporte nessas imagens, nessas fotos, nesses documentos, laudos e tudo mais. A gente espera que as coisas melhorem, né? E a gente luta para que isso aconteça, mas o produtor ele não pode desistir. Sempre seguiu em frente e vai continuar seguindo.